Olha, para vocês verem o tamanho da crueldade desse crime que a Rosane Ferraz trouxe para nós, né? Um homem que matou a ex-companheira, a filha dela, estuprou essa criança, depois colocou fogo, né? E, Rosane, o delegado que está, um dos delegados responsáveis por esse caso, chegou a se emocionar ao relatar, ao falar dessa ocorrência, né, minha amiga? Exatamente, um caso que chocou até a própria polícia, acostumada a lidar com muitas situações estressantes e cruéis, viu? Esse crime que, mais uma vez, né, eu mostro que aconteceu nessa residência, né, a casa onde esse casal vivia aproximadamente 1 ano com 3 crianças, duas filhas da mulher, né? E ele era padrasto dessa menina de 10 anos que ele confessou ter estuprado aqui na residência e depois enforcado essa criança, matado a esposa, né, a Jusilene, de 26 anos, a facadas, mantido os corpos ocultados em um cômodo aqui por 3 dias, até retirar, colocar no carro dele, nós temos imagens desse veículo, e levar para aquela estrada vicinal e colocar fogo aí nos 2 corpos. Um crime cruel, realmente. Manter uma outra criança aqui dentro, né, nessa residência, por todos esses dias. 3 dias ali convivendo com os corpos, né, uma criança convivendo com os corpos da irmã e da mãe, viu? Foi um crime realmente que tem chocado até a própria polícia. Mas chocante ainda mais é o depoimento desse homem, ao detalhar ali para o delegado o que fez primeiro com a enteada, mas vamos ouvir mais uma vez o depoimento desse criminoso aí. Você estuprou e depois matou de que jeito? Enforcada? Os dois, eu tava enforcando ela. Você estuprou quem? Larissa, minha enteada. E onde você pôs fogo nela? Foi lá no local lá? Foi. Como é que você fez? Você levou gasolina? Você levou o quê? Primeiro a gente não tinha um lugar certo para o que falou que ia deixar. A gente estava só andando, procurando um lugar para jogar. Deu essa estradinha de chão, entrou. E junto com esses detalhes aí, né, de como ele cometeu o crime, causou revolta na polícia e também levou o delegado a se emocionar ao falar da crueldade cometida contra essas vítimas, viu? Vamos ouvir o delegado que investigou esse caso. Escondeu os corpos, a gente precisa da perícia ainda, né? Alguns dias, algumas horas ali na residência dele. Aí depois ele pegou, botou no carro, no porta-mala, levou até Guapó. Tacou fogo, né? Teve auxílio de um comparsa. É triste, né? É um psicopata. Difícil falar sobre o caso. Um caso tão chocante, inclusive envolvendo uma criança, né? Principalmente por envolver uma criança, né? Sem comentários. Isso emociona vocês? Você percebeu que durante algumas partes, né, da entrevista do delegado, ele chegou a dizer, o psicopata, né, é um psicopata, um homem convive com uma mulher, com os filhos dela, né, há mais de 1 ano, matar, estuprar a enteada, matar de forma tão cruel e também assassinar a esposa, manter os corpos na residência, ficar aqui junto, né, com tudo, por durante 3 dias. Inclusive, os vizinhos relataram, mas não quiseram gravar entrevista, que sentiram um forte odor também. Mas foram os parentes que deram falta, né, da mãe, da criança, vieram aqui, pegaram a outra menina e no mesmo dia em que elas deram falta e acionaram a polícia, os corpos foram encontrados na estrada vicinal lá de Guapó, viu? Agora, como explicar tanta violência nos últimos dias, né? Estupro, né? Pai que estupra, engravida, padrasto que estupra e mata, né? São casos que chocam só mesmo a psicologia para explicar para a gente, né, essas situações. Hoje eu fiz uma reportagem com um psicólogo forense que explica, né, ele dá um norte de como explicar tanta violência que a gente tem assistido nos últimos dias. Vamos acompanhar no VT. Um estupro a cada 10 minutos. Foi assim no Brasil em 2021, conforme levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Um caso recente que tem causado grande indignação é o de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, onde o médico anestesiologista Giovanni Quintela, de 32 anos, foi preso em flagrante, acusado de estupro da paciente grávida em plena sala de parto. E em Goiás não tem sido diferente. Ainda segundo o estudo, em 2021, de cada 100 mil mulheres, 51 foram estupradas.
Mostramos essa semana o caso de Santa Rosa, onde o pai estuprou e engravidou a filha de 14 anos, que inclusive já deu à luz ao bebê fruto dos abusos. O homem que está foragido teria estuprado ainda outras 2 filhas ao longo dos últimos anos. Em Anápolis, padrasto foi preso por estuprar enteada de 11 anos. E essa violência acontece muitas vezes no leito familiar. Meninas e mulheres têm sido vítimas de crimes sexuais dentro do seu lar, no espaço de convivência familiar ou mesmo por pessoas próximas, sem vínculo de sangue ou afinidade. A gente tem que ter em mente que, infelizmente, é extremamente relevante o número de vítimas sexuais que tem relação de parentesco ou mesmo convivência social com os agressores. O porquê de tantos estupros? O psicólogo forense Leonardo Faria explica. Eu não acredito que seja um aumento de casos, mas sim uma divulgação de casos. Sempre existiu e sempre houve o que nós chamamos de cifra negra, que são casos que não chegavam aos órgãos de segurança pública. Hoje a mulher e todas as vítimas têm condição de poder denunciar e desses casos de fato serem investigados com mais precisão. E como explicar o perfil psicológico do anestesista que abusou de uma mulher durante o parto e que ganhou quase 11 mil seguidores nas redes sociais depois disso? A prática reiterada demonstra para nós uma característica de compulsão. Então, a pessoa que comete esse crime várias vezes, ele pode ter ali uma compulsão que mostra para nós uma ansiedade, da onde ele procura a prática sexual como uma forma de se aliviar desse tipo de sensação que incomoda naquele momento. Segundo o psicólogo, relacionar abusos e práticas de estupros a transtorno psicológico é algo sem lógica. Ele pode simplesmente conviver com a gente todos os dias, a gente nem desconfiar. Sim, ele convive conosco todos os dias, ele pode trabalhar conosco todos os dias, porque não há um marcador psicológico que a gente olha e fala, bom, esse é estuprador, esse não é. Até porque esses casos acontecem de forma muito oculta, de forma muito escondida. Então é no momento onde ninguém está reparando que essas pessoas colocam os desejos dela, né, em prol de prejudicar uma outra pessoa.